César Gressiani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 26. A mensagem ela é muito aplicativa e rápida. Terminaremos dentro daquilo que o Senhor tem programado. Glória a Deus. Mateus capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo de número 36. Mateus 26, 36. Conforme tu for achando, vai dizendo glória a Deus. Se você não trouxe Bíblia, você pode estar lendo do telão, mas eu gostaria que você se atentasse a cada detalhe desse texto. Livro escrito por Mateus, capítulo 26, versículo 36, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a se entristecer e angustiar-se, e disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se o teu rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer. Depois voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar e orou dizendo: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se segundo a tua vontade. E quando voltou de novo, encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. E vem aquele que me trai. Feche os seus olhos, se você puder, curva a tua cabeça. E se você puder, coloque as mãos no seu coração. Ore para que o Espírito Santo neste momento fale com você, através do poder dessa palavra. Pai, nós te damos graça, Deus. Nosso coração, ele se enche de alegria por termos a oportunidade de ouvir a tua palavra. E eu peço, Espírito de Deus, que tudo realmente que for ministrado desse altar para a vida dos teus filhos não seja nada segundo a nossa vontade e nem somente aquilo que nós queremos ouvir, mas seja tudo aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã, para que possamos sair deste lugar ainda mais alinhados com a tua graça, com a tua presença e com o teu cuidado. Pai, nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos todo espírito de distração, tudo aquilo que de alguma forma, Deus, possa tentar tirar o nosso foco da tua palavra, e que nada, Deus, tenha poder a não ser a tua palavra em nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Enquanto nós estamos aqui, ó Deus, guarda a nossa casa, guarda a nossa família e faz, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor pretende fazer neste lugar. Pai, mais uma vez, eu coloco a minha vida à disposição do Senhor e peço, por favor, usa-me, Deus, como instrumento, como ferramenta da tua palavra, em o nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga: eu creio em nome de Jesus. Queridos, rapidamente eu quero falar sobre esse momento de Jesus no Getsêmani. Mas dentro desse texto que nós acabamos de ler, ele é muito rico de informação, e eu quero apenas falar algumas coisas que vêm em volta para que a gente possa entrar dentro desse contexto. Com certeza a história de Jesus, a história que nós conhecemos, o nosso Cristo, quando ele decidiu escolher morrer a nossa morte para que a gente pudesse viver a sua vida, desde muito pequeno, a história de Jesus foi uma história de perseguição. Jesus veio contra um sistema, Jesus veio para fazer a diferença.
Jesus veio para ser aquele que realmente nos ensinou e nos ensina até o dia de hoje sobre o que é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele afirma categoricamente que não há possibilidade de ninguém chegar até o Pai se não for através da vida dele. Jesus, Ele é aquele que vem para mudar a história. Tanto que o calendário, ele é mencionado de antes de Cristo e depois de Cristo. Algumas pessoas tentam rasgar essa história a qual nós entendemos, e ela é uma história verdadeira sobre as nossas vidas, e é por isso que nós estamos de pé até o dia de hoje. Algumas pessoas tentam manchar isso, algumas pessoas tentam apagar isso. Algumas pessoas tentam dizer que isso é apenas algo normal, como uma história, como um livro que você compra e você lê. Mas nós sabemos que esse é o poder da vida. Atrás dessa Bíblia, atrás dessas palavras, existe o poder do Espírito Santo que nos testifica a entender que tudo isso que aconteceu é a pura realidade. E que Jesus, ele veio para essa terra, ele sofreu, ele morreu e ele deixou uma promessa. Qual? Ele voltará para buscar a sua igreja. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Desde os seus primeiros dias de idade, Jesus sofria perseguição. Assim foi com Jesus, quando ele tinha apenas 2 anos, e Herodes, ele acaba pedindo para que todas as crianças até 2 anos de idade fossem executadas. Nós entendemos, e quando nós imaginamos sobre sofrimento, a primeira coisa que vem na nossa mente é a cruz do meio. Aquela cruz que era minha, aquela cruz que era sua, mas a Bíblia diz que ele decidiu, como eu acabei mencionando agora há pouco, ele decidiu morrer a nossa morte para que a gente pudesse viver a vida dele. Mas esse momento de cruz não foi também só esse momento em que Jesus passou por momentos difíceis como homem. Jesus na cruz, ele vai, como a palavra de Deus diz, há um silêncio no céu, porque aquele momento da cruz é o momento que ele está carregando todo o nosso pecado, e é um silêncio como ele está dizendo: Pai, por que me abandonaste? Jesus sabe da responsabilidade e o que está sobre as costas dele justamente naquele momento, mas a gente não pode apagar da história de sofrimento e de ensinamento o que fala Jesus através da sua história dentro daquele lugar chamado Getsêmani. Getsêmani foi o lugar onde Jesus suou sangue. Getsêmani foi o lugar onde Jesus foi traído. Getsêmani foi o lugar onde Jesus foi manietado. Jesus foi preso. Agora, Jesus, dentro daquele contexto, ele vai dizer algo que em outros momentos ele não diz. Ele vai dizer para algum dos seus discípulos a seguinte frase, e aí você pode entender que aquele momento de Jesus, sendo 100% homem e sendo 100% Deus, ele vai dizer: a minha alma está angustiada. E se você perguntar para mim qual é a diferença de sofrimento entre o Calvário e entre o Getsêmani, eu vou dizer para você numa simples explicação. No momento do Calvário era um tempo de festa, era a festa da Páscoa, é aquele momento em que todos que passavam olhavam para o Monte da Caveira e observavam a cruz do meio, um homem que morreu para remir os nossos pecados. Então, o sofrimento de Jesus no Calvário foi um sofrimento em que muitas pessoas acabaram vendo. Já no Getsêmani não. O Getsêmani foi um lugar em que poucas pessoas acabaram vendo a seu sofrimento, seu momento de angústia. Apenas ali naquele exato momento, Pedro, Tiago e João têm a capacidade de preservar e perseverar diante daquele momento, vendo o sofrimento de Jesus. Pastor, o que a gente entende sobre isso? Como a Bíblia diz, nós como servos não somos maior do que o Senhor. A Bíblia vai dizer que a nossa história dentro dessa terra também é assim. E ser cristão não é um mar de rosa. Ser cristão não é só momentos de alegria. Ser cristão é também passar por alguns momentos de dor, de ensinamento, mas para um propósito. Porque na nossa vida, guarde isso no teu coração, que eu inicio a mensagem a partir de agora. A nossa vida, em todo sofrimento, em todo momento de dificuldade, em toda porta que se fecha, em todo Calvário, em todo Getsêmani que nós passamos ou atravessamos, existe um propósito do céu para tudo isso. Mas eu digo algo para você: quem começa a nossa história não permite que a nossa história termine da mesma forma que nós estamos atravessando por períodos, porque aquele que começa a boa obra, ele é fiel para terminar, em nome de Jesus. Se é para aplaudir, pode aplaudir. A pergunta é: por que Jesus, ou melhor, por que Deus permitiu Jesus passar pelo Getsêmani?
Jesus poderia ir direto para a cruz. Esse era o propósito final. Poderia ser poupado algumas coisas no meio da caminhada. E talvez alguém possa dizer justamente essa pergunta em momentos de dificuldade: por que Deus permite isso? Por que Deus permite uma enfermidade? Por que Deus permite um momento difícil? Por que Deus permite dias que não são favoráveis a nós? Por que Deus permite tudo isso? Algumas perguntas, até mesmo no início da nossa caminhada, ou não, até mesmo no meio da nossa caminhada, nós perguntarmos para Deus qual é o propósito de nós passarmos por tal situação. Porque Jesus passa pelo Getsemane, porque a prerrogativa do nome de Jesus, o Cristo, o ungido, significa, o Messias, significa o ungido. Porque Jesus precisa passar pelo Getsemane? Porque para muitos, Jesus como ungido, debaixo de uma palavra profética do livro de Isaías, quando Jesus estava pregando dentro de uma sinagoga, e a Bíblia vai dizer que Jesus foi expulso, porque ele dizia: eu sou aquele que foi ungido para fazer a diferença, eu sou aquele que o Senhor ungiu. Isso trouxe um transtorno para aquelas pessoas. Então Jesus, ele precisava demonstrar, olha para cá e preste muita atenção, era um recado para o mundo espiritual, dizendo que realmente Jesus era o Messias, Jesus era o Salvador, Jesus era ungido. Então o processo do Getsemane era para demonstrar que realmente a unção estava sobre ele. Olhe para cá. Quando Jesus passa pelo Getsemane, ele está demonstrando no mundo espiritual que ele realmente é o Messias. Pastor, se Jesus passou para ele provar que ele era o Messias, por que eu, que sou um mero homem mortal, preciso também passar por momentos de dificuldade na minha caminhada? É porque no momento de dificuldade, é no momento da dor, é no momento da prensa, é no momento em que nós achamos que nós vamos perder uma batalha, é no momento em que nós achamos que nós não vamos ter força, e eu tenho certeza que eu estou falando com alguém aqui hoje. É no momento que nós achamos que parece o fim, ao ponto de o nosso físico, do nosso emocional não aguentar. Na verdade, esse é um trabalhar do Espírito de Deus dentro de nós, para mostrar até mesmo para você o quanto em Deus você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Talvez essa prensa que você está passando hoje, e eu tenho essa palavra profética para liberar para a vida de alguém, ela não vai te matar, não pastor, não, ela pode estar doendo, ela pode estar te pressionando, mas o que está saindo dentro de você é uma unção de Deus que você nunca imaginou na tua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui hoje: você não vai morrer nessa prensa. Deus está tirando de melhor que você tem para te ensinar que você é mais forte do que você imagina. Uou! Dói? Sim. É fácil? Não. Mas é necessário. É fácil? Não, mas é necessário. Nada na sua vida, você pode dizer em voz alta: diga nada na minha vida. Fala assim, nada, fala, diga bem alto de novo, assim, diga nada na minha vida acontece sem um propósito. Tudo tem um propósito. Até as coisas que para você talvez eram coisas que, talvez por ter erros, decisões, e quando você entende tudo isso, Deus tem poder de transformar o que é maldição na tua vida em bênção. O que era para ser derrota, o que era para ser fracasso, o que era para ser vergonha, Deus, ele é poderoso para reverter essa situação e fazer, no lugar da tua vergonha, Deus te levantar e te colocar sobre a tua vida a dupla honra. Essa é uma promessa de Deus. Agora o Getsemane nos ensina algumas coisas. Primeiro, a Bíblia vai dizer que esse momento é o momento que Judas já tinha saído entre os 12. Só existiam 11 discípulos. E o versículo 36, ele é categórico em dizer que Jesus chega até o pé do Getsemane e diz para 8 dos seus discípulos: fiquem aqui, que nós iremos até ali e logo voltaremos. Olhe para cá. Jesus tinha 11 discípulos, mas Jesus apenas leva 3 para esse momento de dificuldade. Esse momento em que ele ia expor um sentimento a qual 8 não estariam preparados para ouvir. Jesus disse: a minha alma está amargurada. Preste atenção no que eu vou dizer. 8 discípulos eram amigos dele também. 8 discípulos foram escolhidos por ele também.
8 desses discípulos que ficaram no pé do Getsêmani eram homens que foram selecionados por Jesus, mas eles não estavam preparados para ouvir o que Jesus estava dizendo no Getsêmani. Pastor, o que o senhor tem para nos ensinar? Preste atenção. Nós precisamos entender que em momentos da nossa vida são poucas pessoas que podem ouvir momentos de fragilidades e de dor que o nosso coração está passando. A sua vida não é uma revista a qual é colocada num consultório do médico. Quando você não tem nada para fazer, você para lá, pega aquela revista e fica olhando para ela. A tua vida não é isso. Você precisa ser seletivo nas pessoas que conhecem a intimidade do seu coração. Olha para cá. A sua vida não é um livro aberto. Você não deve sair contando para todo mundo o que acontece na intimidade, porque tem gente que não está preparado para ouvir algumas coisas e que Deus está fazendo na tua vida e o que Deus está fazendo através da sua vida. Jesus tinha 11 discípulos, 8 não estão preparados. E Jesus está falando com alguém aqui hoje, dizendo: seja mais seletivos nas pessoas que você traz para perto da tua casa, para você abrir o teu coração e principalmente para mostrar as suas fraquezas. Existe uma frase, não é minha, mas eu levo ela para a minha vida, que diz o seguinte: não mostre as suas feridas para quem não tem remédio para curar. É forte. A gente fala para todo mundo. Jesus está ensinando. Eu tenho 11 amigos, mas dentre eles nem todos estão preparados para viver tudo isso. Eu tenho 11 amigos, mas apenas 3 está preparado para viver e para ouvir o que eu tenho para falar. Mas aqui tem outro detalhe. Qual, pastor? No versículo de número 39, Jesus vai dizer o seguinte. Ele diz para Pedro, Tiago e João, ele diz: olha, fiquem aqui. E Jesus se afasta um tiro mais ou menos de uma pedra, aproximadamente 30 metros. E Jesus diz: olha, fiquem aqui. E a palavra que Jesus diz para os discípulos é a seguinte: fiquem aqui, vigiem e orem, porque o espírito está preparado, mas a carne está fraca. Jesus sai e ele diz para os discípulos, 3 que subiram com ele: vocês aguardam aqui. Mas a oração de Jesus junto com o Pai é intimidade. E essa oração que Jesus faz, ele não fala nem para aqueles 3, é só entre ele e Deus. Pastor, o que é isso? Tem coisas que nem os 3 mais próximos precisam saber da tua vida. Tem coisas que é só você e Deus. Porque tem pessoas, como eu disse, elas podem até se esforçar e querer, mas tem situação que você só resolve com o Pai. E Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje: está na hora de você buscar a intimidade de antes. Está na hora de você entrar no teu quarto como você entrava antes. Está na hora de você jejuar como você jejuava antes. Está na hora de você colocar tua cara no pó como você colocava antes. Está na hora de você chorar quando você chorava antes. Porque esse secreto Deus vai trazer cura e Deus vai trazer revelação para a tua vida. Olha a oração de Jesus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. O seu sentimento nesse lugar onde Jesus está, em poucas palavras, olhe para cá, Jesus em 1 hora de oração, ele só orava: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque a oração, irmãos, ela tem muito, e é bom, e a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer isso, que nós devemos orar sem cessar. Mas a oração, ela está mais ligada na intensidade das suas palavras do que na quantidade das suas palavras. Guarda isso no teu coração. Porque tem dias de dor que você não consegue dizer nada mais, nada menos do que um ai diante do Senhor. Porque no dia de angústia, no dia de prova, e é por isso que Jesus sonda e conhece teu coração, e Ele sabe, mas nós devemos expressar esse sentimento, verbalizando ele. Tem dias que as palavras faltam. Eu não preciso ser profeta de Deus para perguntar aqui nesse lugar, nesse horário, nessa manhã, pessoas que talvez chegam diante do Senhor, diante de uma situação, e elas não encontram palavras para dizer. E Jesus está dizendo: mais do que as palavras, é a intensidade do teu coração que você coloca nessas palavras.
Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse. Mas ele diz o seguinte: mas que não seja feita a minha vontade. A vontade de Deus nem sempre será para nós, aos nossos olhos, da melhor forma. Porque em alguns momentos você vai achar que essa não é a vontade de Deus. Porque como você consegue assimilar que um Getsemane, um meio de uma prensa, um dia de dificuldade tem a ver com Deus na nossa vida? Olha para cá, a gente não consegue entender tais coisas. Mas aí vem o Espírito de Deus nos consolar. Porque Jesus, é claro que ele está dizendo ali que a vontade dele como homem não era essa, mas ele está deixando muito bem claro que não é a vontade dele que prevalece, é a vontade do Pai. E nós estamos aqui hoje, não é porque nós queremos, não é porque nós somos bons, nós estamos aqui porque a bondade do Pai, como foi ministrada nessa manhã, nos alcançou. E eu quero dizer para você, nem sempre é a tua vontade que acontece, mas é a misericórdia, a bondade do Pai que prevalece sobre a nossa vida. E no meio de tudo isso que acontece, as coisas acontecem porque é o céu que manda na terra e não é a terra que... Gente, eu estou sentindo uma graça de Deus nessa palavra, Jesus. E Jesus já embananou tudo meu rascunho aqui, e eu estou indo naquilo que Jesus tem para falar, Jesus. Não era a vontade de Jesus. Jesus vai e volta por 3 vezes, e o que ele encontra? Discípulos que não estão em vigilância. Só que esses mesmos homens que nós citamos agora, Pedro, Tiago e João, em Lucas capítulo 5, eles passam a noite inteira pescando, acordados, mas para vigiar e orar junto com Jesus, no momento de dor, eles dormem. O evangelho não pode ser somente agradável e favorecido aquilo que eu quero. Porque quando a gente quer fazer, ou a gente faz aquilo que a gente gosta, é fácil, é gostoso. Mas o evangelho é justamente isso. É chorar com os que choram, é consolar os que estão em momento de luto, de tristeza. Isso é evangelho, é se doar por pessoas. E Jesus estava ensinando aqui, ou melhor, esses discípulos estavam ensinando que coisas favoráveis para ele, eles faziam. Mas por Jesus aqui, ao invés deles vigiarem, deles orarem, eles começam a dormir. Olha para cá. Reflexo da igreja do ano de 2022. Queremos o venha a nós o teu reino. Se nós pudéssemos só orar, venha a nós o teu reino. Senhor, venha a nós o teu reino. Senhor, venha a nós o teu reino. Estou precisando da benção. É benção, né? Estou precisando de uma benção, Jesus. Então olha, vem o teu reino. Mas aí a parte do seja feita a tua vontade, a gente diz, deixa para o próximo. Ou domingo que vem a gente faz isso. Ou uma outra hora a gente pensa nisso. Agora eu preciso da bênção. Nós estamos focados naquilo que nós queremos. Nós estamos totalmente focados naquilo que nos interessa. E nós estamos deixando de viver aquilo que é a vontade do Pai. De estar na intercessão, de estar na oração, de estar com a cara no pó. E principalmente aquilo que Jesus disse para os discípulos: vigiando e... Por que Jesus disse isso para Pedro? Ele não disse para João e para Tiago lá. Ele disse para Pedro: Pedro, vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Jesus já estava dizendo: Pedro, daqui a pouquinho você vai fazer um negócio. Daqui a pouquinho você vai me negar, Pedro. Daqui a pouquinho, Pedro, você não está entendendo. Eu estou te chamando para te preservar, porque isso vai acontecer. Era Jesus dizendo. Jesus sempre avisa a gente antes. Jesus sempre mostra. E tem muitas coisas que nós erramos. Olha para cá e preste atenção, e eu corro para encerrar. Tem muita coisa que nós falhamos, que nós erramos e falamos: puxa vida, eu errei. Nossa, eu caí. Irmãos, algum sinal Deus te deu antes disso acontecer. Jesus volta pela 3ª vez. Olha e preste atenção nisso. Lucas capítulo 22, versículo 44, a Bíblia diz que quando Jesus estava no Getsemane orando, nesse mesmo contexto, a Bíblia diz que o seu suor, irmãos, o seu suor se transformou em gotas de sangue. Você consegue imaginar o que estava sobre os ombros de Jesus? Era uma pressão.
Porque a vida com Deus vai te levar a algumas pressões. Olha para cá. A vida com Deus vai te levar a algumas pressões. E nessa pressão, ela vai te ensinar a ser forte. É nos dias difíceis, irmãos, quando tem churrasco para comer, quando tem festa para você ir, você não é fortalecido, você apenas mata o sentimento de vontade, de alegria da tua carne, mas é no momento da pressão que você é fortalecido, é no momento da pressão que você sabe quem você é no momento da pressão que você é testado, é no momento da pressão que você é fortalecido, é no momento da pressão que você entende que existe o Espírito que habita dentro de você. Jesus estava lá nesse momento de pressão. E a Bíblia vai dizer, no versículo de número 44, versículo 22, 43 de Lucas, que quando Jesus estava lá, os discípulos estavam dormindo, aparece um anjo do céu para consolar Jesus. Posso profetizar algo na tua vida? Se você crê, levanta as tuas mãos. Porque de vez em quando vai faltar ajuda da terra. Alguém já pegou. De vez em quando alguém vai dormir quando você precisar. De vez em quando alguém vai falar para você que está junto e misturado, mas quando você precisar, você não vai ter o junto misturado. Mas eu tenho aqui uma palavra de Deus para a vida de alguém aqui hoje. Por mais que alguém durma, por mais que alguém não esteja junto e misturado, quando faltar ajuda da terra, tem ajuda do céu chegando para a tua vida. Eu vou dizer para alguém, porque eu estou debaixo de uma palavra profética: quando a ajuda da terra faltar, a ajuda do céu não falta, porque Deus conhece o teu coração. Uou! Você pode levantar as suas mãos lá no alto por um minuto e adorar o Senhor, dizendo: Deus, eu te amo, Jesus. Talvez você disse assim: pastor, alguém disse para mim que estava junto, mas não estava. Irmãos, preste atenção que eu vou dizer para você, você vai entender algo dos céus aqui. A minha forma de interpretar esse texto, talvez não concorde, você não concorde, mas eu quero que pelo menos você ouça o que eu vou dizer para você. Tanto Tiago, tanto João, como Mateus, eles vão dizer que o sono desses discípulos era um sono de alguém que parecia, irmãos, que estava algo pesado, carregado sobre eles. Lucas vai dizer que existia uma tristeza dentro do coração daqueles homens que estavam, ao invés de interceder. A minha ideia sobre isso, e você não é obrigado a concordar com essa teoria, mas eu quero que você ouça e preste atenção. Eu acredito que Jesus, que Deus, ou melhor, não iria quebrar princípios em cima dessa palavra. Porque um pouco antes, quando aquele momento que Pedro tem a revelação de quem Jesus é, Mateus capítulo de número 18, 16, versículo 19, Jesus vai dizer, após essa revelação, ele vai dizer aos discípulos: tudo que vocês ligarem na terra, está ligado no... É claro que esse ligar na terra, ligado nos céus, está debaixo de 1 João capítulo 5, versículo 14, tem que estar debaixo da concordância e da vontade de Deus. Agora preste atenção, Deus não quebra princípios. Você pode dizer bem alto, diga Deus. Diga bem alto, diga Deus não quebra princípios. Preste atenção, irmãos. Se não cai um sono sobre esses 3 discípulos, imagine Jesus orando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Imagine a concordância de Pedro, Tiago e João dizendo: Pai, afasta dele esse cálice. Existia o quê? Uma concordância. Então eu entendo que esse sono foi proporcionado até mesmo pelo próprio Deus. Por quê? Porque ele não poderia deixar de passar por esse cálice. Olha para cá que tu vai entender uma coisa e tu vai parar de reclamar de algumas outras coisas. Primeiro, existem respostas de Deus na sua vida que elas são negativas segundo a tua vontade, mas elas são fundamentais para um propósito dos céus acontecer na tua vida. Segundo, tem gente que não está te ajudando porque ela não quer, não está te ajudando porque ela não quer. Tem gente que você esperava ajuda e você não teve ajuda, e não é porque ela não quer, é porque Deus não deixou. Sabe por quê? Porque para você viver o propósito,
é necessário você viver ou passar pelo processo. Quando Jesus está terminando de falar isso com os discípulos, que eles não vigiam, que eles não oram, Judas aparece. E aqui eu corro para encerrar. Quando Judas aparece, a Bíblia diz que com um beijo, ele entrega o Filho do Homem. E Jesus, Mateus não diz, mas João vai dizer isso no capítulo 18, versículo 2 e 4. Ele vai dizer que quando Judas chega, Jesus antecipa e diz: se é a mim que vocês me procuram, deixe os outros irem embora. O que Jesus estava dizendo ali? Jesus estava antecipando, e esse antecipar não é antecipar o tempo, mas era antecipar a situação. Era Jesus dizendo, antes de uma cilada preparada, Jesus já estava preparado para isso ser resolvido. E quando Jesus diz, sou eu, toda aquela turba de homens, aquelas 600 homens que chegaram para prender Jesus, alguém acha que é 30, 40, 50 homens, mas na verdade era uma turba que era considerado em torno de 600 a 700 homens que chegaram para prender Jesus, um carpinteiro. E quando Jesus diz, sou eu, eles caem de joelho, porque esse sou eu é o mesmo significativo de eu sou, quando Deus disse para Moisés, quando perguntarem quem eu sou, quem o Senhor é, que responderei? Deus disse para Moisés, diga que eu sou. Esse sou eu era a revelação profética de que realmente o Deus do céu estava na terra para cumprir um propósito. E quando isso acontece através do nome de Jesus, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Era para você ter dado glória a Deus. Toda língua confessará. Então todo propósito e toda cilada de Satanás, através de uma palavra de Jesus, ela é obrigada a cair por terra e se curvar, porque todo plano de Satanás contra a tua vida, através de uma palavra de Deus, todo plano arquitetado por Satanás, ele é obrigado a cair por terra. E eu sei que isso não é para todo mundo, mas eu tenho uma palavra para alguém aqui hoje. Satanás tinha preparado algo contra a tua vida, mas Deus te trouxe aqui para dizer, toda a arquitetura de Satanás está sendo destruída nessa manhã, em nome de... Jesus disse, Pedro, ou melhor, Judas, com um beijo me traísse. E aí, irmãos, entra de novo o Pedro no negócio. Ah, Pedro é Pedro. Pedro toma uma atitude, e eu acho interessante isso aqui, porque Pedro ele quer antecipar Jesus, é o lado do homem nosso. Quem aqui já entregou uma coisa para Jesus? Deus, olha, isso aqui está nas tuas mãos. Olha, entrega o meu casamento nas tuas mãos, entrega o meu filho nas tuas mãos. Aí de repente, irmãos, você acha que Jesus perdeu o controle, você vai lá e pega de volta. Pedro é esse símbolo, homem, carne, eu e você. Pedro é a representação figurativa de quem nós somos, impulsivos, e talvez não queremos esperar o tempo de Deus, porque às vezes parece que fugiu do controle. Como aqui, irmãos, olha para cá, Jesus estava sendo preso, e o que Pedro quis fazer? Antecipar, pegou a espada de um dos soldados e cortou a orelha de Malco. Esse é eu e você. Quando nós não entendemos um propósito, nós queremos fazer o que não é para a gente fazer. A gente quer tomar atitude que não é para a gente tomar. A gente quer falar o que não era para ter falado. E depois que a gente fala, irmão, já falou. Depois que a gente faz, a gente já fez. E é impossível. Calma. Aquieta a tua alma. Jesus não perdeu o controle de nada. Parece que algumas coisas fugiram do teu controle. Parece que algumas coisas fugiram do controle de Deus. Olha para cá e preste atenção. Olha que Jesus disse, Pedro, para com isso. O para com isso é meu. Pedro, se eu quisesse, eu orava ao meu pai e ele enviava 72 mil anjos, 12 legiões de anjos. Olha para cá, Isaías capítulo 37 vai dizer que um anjo acabou com o arraial do rei Senaqueribe de 190 mil homens. Um anjo. Agora imagine 72 mil anjos. Acabava com a população da terra pelo menos umas 3 vezes. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, isso está dentro do propósito. Você acha
que é eles que estão me prendendo? Não, Pedro, sou eu que estou entregando a ele, para que se cumpra um propósito. Tem coisa que você acha que fugiu da tua mão, mas não fugiu das mãos de Deus. Jesus ainda está no controle da sua vida. Eu vou dizer de novo, Jesus ainda está no controle da sua vida. E eu vou dizer de novo, para que o capeta engula essa: Jesus está no controle. Pedro, só parece estar dando errado. Pedro, você só acha que está fugindo do meu controle. Foge do teu, mas do controle de Deus não foge. Pode parecer que está dando errado, mas não está. Pedro corta a orelha de Malco, e Jesus diz: Pedro, guarda a espada, porque quem fere com a espada também será ferido. O que Jesus está ensinando? A vida é uma lei da semeadura. Se você não quer mal para a tua vida, se você quer colher outra coisa diferente, mude a sua semente. Lucas 22, lá para o versículo 50, 51, vai dizer que Jesus pega a orelha de Malco e Jesus restitui, porque Malco não tinha culpa nenhuma. Malco estava cumprindo ordem. Malco não era um soldado, Malco era um aprendiz de sumo sacerdote, e a orelha que foi cortada de Malco era a orelha que derramava a unção, para que se cumprisse um propósito de ser um sacerdote na casa do Senhor. E aí o Espírito de Deus falou no meu coração: ninguém entra na prensa e sai faltando pedaço, porque da forma com que você entra, o Senhor, mesmo que no processo aconteça alguma coisa, o nosso Deus é poderoso para restituir sobre as nossas vidas. E tem outro detalhe, a falar de Pedro mais uma vez: quando nós estamos na prensa, se nós não estivermos tratados e curados pelo Espírito Santo, quando nós estamos sendo pressionados por alguma situação, nós temos a probabilidade de ferir outras pessoas. Se coloque em pé. Eu rodei tudo isso para dizer 3 coisas para vocês. Primeira, dentro desse contexto existem 3 cenas que você precisa entender. Primeira, o cálice de Deus. Você pode repetir comigo? Fala assim: o cálice de Deus. O cálice de Deus, ele, através da oração de Jesus, ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice. Porque em muitas vezes o cálice de Deus parece ser dolorido para nós, mas a vontade de Deus na nossa vida, ela é boa. Vamos falar de novo? Ela é boa. Vamos falar mais alto, diga: ela é boa. Como que você fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, se o Senhor te coloca numa prensa? Você entende que algumas coisas você não quer, mas é necessário? Alguém aqui já tomou injeção e falou assim: não, eu prefiro tomar uns 10, 20 remédios. Mas você tomou uma injeção porque era necessário, o efeito era mais rápido. Mesmo você não querendo, você tomou injeção sabendo que o efeito era mais rápido, ia doer pra caramba. Bezetacil, alguém já tomou Bezetacil aqui? Pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Você chega no hospital dizendo: olha, por favor, me dá uma Bezetacil. Ai, eu acordei de manhã, que vontade de tomar uma Bezetacil. Tem, Danilo? Tá aí, parabéns. Você acorda de manhã dizendo assim: nossa, mulher grávida, ai, estou com desejo de uma Bezetacil. Senão meu filho vai nascer com uma cara de uma seringa. Alguém acorda dizendo: eu tenho vontade de tomar uma injeção, uma Bezetacil. Alguém acorda? Mas se você toma para um caso que você precisa, ela é necessária. Ela dói, mas no final ela faz bem. Essa é a vontade de Deus. Nem sempre, Diego, vai ser do jeito que a gente quer. Mas a vontade de Deus, ela é boa. Existe outra cena aqui. O beijo de Judas, que representa a vontade de Satanás.
Qual é a vontade de Satanás? Como Judas, você traia, você rejeite a graça, você se afaste da presença, você não dê ouvido à voz do Espírito Santo que fala no teu coração. Esse é o beijo de Judas. E tem uma terceira cena, a espada de Pedro, que essa é a vontade da carne, é o teu sentimento, é o impulso, é o falar sem pensar, é o responder na rispidez, e depois você fala assim: meu Deus, o que eu fui fazer? É você tomar decisões no impulso, sem a direção de Deus. É você tirar das mãos de Deus aquilo que você entregou, e você tentar resolver do teu jeito. Aí você, ao invés de melhorar, você piora. Na prensa você tem 3 opções. Primeiro, o cálice, o beijo de Judas, ou a espada de Pedro. Por que Pedro agiu dessa forma? Porque quando era para ele estar orando, vigiando, ele estava dormindo. Quando nós diminuímos o tempo de oração, de comunhão, de relacionamento com Deus, o nosso Pedro começa a ressurgir dentro de nós, e nós nos tornamos carnais demais. E é por isso que, me perdoe a palavra, tanta cagada a gente faz. Porque Judas traiu? Porque ele colocou as coisas no seu coração. Qualquer dia eu vou pregar sobre Judas. Eu tenho uma mensagem sobre Judas. Porque Judas foi que traiu, ao invés de ser João, Tiago, qualquer outro. Por que Judas traiu? Uma das coisas, porque Judas estava sempre distante de Jesus. Todos chamavam Jesus de Senhor, mas Judas chamava Jesus de Rabi. Há um distanciamento. E quando aquela mulher chega na casa daquele fariseu, e quando ela quebra o vaso de alabastro no pé de Jesus, aquele perfume que sobe, Judas olha e fala assim: nossa, se a gente vendesse isso, a gente dava dinheiro aos pobres. Mentira! Judas não estava preocupado em dar dinheiro para os pobres, não. Judas estava preocupado com o dinheiro, porque Judas gostava das coisas que eram palpáveis, carne, tocar, ter, ser. É por isso que Judas trai. E porque Jesus ficou com cálice? Porque na oração, Jesus te revela todo o processo. Jesus te suporta, te sustenta no processo. Preste atenção numa coisa, eu encerro. Pode subir, louvor. A nossa vida, diga assim, a nossa vida. Diga bem alto, diga assim, a nossa vida. Nós vamos passar por 3 jardins. Deixa eu falar agora. Primeiro, jardim de Éden, onde tudo começou. Preste atenção. Um dia você nasceu. Um dia Jesus, com uma sementinha, colocou na barriga da sua mãe. A cegonha passou em cima da tua casa. Você nasceu, você veio para essa terra. E você veio para um propósito. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou primeiro o Éden. Ele criou Adão e Eva. Aí Ele fala de um novo jardim. Ele fala de um jardim, lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 22, ele vai dizer que o novo céus, nova terra, há um novo jardim. Lá tem uma nova árvore, irmãos, é tudo novo lá. Só que no meio desse jardim do começo para o jardim do final, existe um jardim que nós somos necessariamente obrigados a passar, que é um jardim chamado Getsemane. E ele faz parte do processo na nossa vida. Só que tem um detalhe, e eu quero que você levante as suas mãos, que eu quero profetizar sobre a tua vida essa palavra. O Getsemane não é o final da história. O Getsemane é o meio, faz parte de um processo. Mas Jesus não morreu no Getsemane. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração através do Espírito Santo. O que Deus está permitindo você atravessar é para te fortalecer e trazer debaixo da tua vida uma unção, uma autoridade, uma ousadia que você nunca imaginou passar. Não é fácil, pastor, não é fácil, mas é necessário, porque Deus está te forjando a viver coisas maiores, em nome de Jesus.